educar seu próprio cão ou contratar um adestrador? Conta aí pra gente. O que você acha? O que você acha, Dani? Eu acho que é melhor educar seu próprio cão. Tudo tem dois lados, né? Tem vantagens e desvantagens. Então, hoje a gente vai conversar sobre isso. O Juliano, ele treina presencialmente, então ele é contratado como adestrador e ele também tem um curso que ensina o próprio dono a educar o seu cão. O que você acha mais eficiente? Então, durante muito tempo eu treinei, meus clientes eram todos presenciais. E existe uma grande dificuldade quando você faz um adestramento presencial. É você conseguir conscientizar o dono da parte comportamental. A parte de comandos até que funciona bem, né? Você consegue treinar o cachorro e passar os comandos para o dono. Agora, a parte comportamental, que é o que a pessoa vive no dia a dia, isso já é um pouco mais complicado, né? Você contratar um adestrador esperando essas mudanças, porque o cachorro muda quando a gente muda. É, porque o segredo da educação tá no dia a dia do cachorro. Assim como o segredo da educação de uma criança também está no dia a dia, conforme as experiências que ela vai vivenciando, é que vão fazendo ela se construir, né? Os comportamentos, os valores, as regras que ela vive, tudo depende do ambiente que ela vive, do que ela está inserida, das experiências que ela está tendo no É dia. verdade. E durante muito tempo, o adestramento foi sinônimo de ensinar o cachorro a sentar, deitar e a ficar. Por isso que ainda tem muito preconceito em relação a treinar cães pequenos, né? Por isso que tem muita gente que acha que é bobeira, que não precisa, que é futilidade. Mas vendo tudo que a gente vê, vendo tudo que eu vejo no meu dia a dia, das pessoas que me procuram, com cães de todos os portes, são problemas que às vezes as pessoas nem imaginam que elas podem ter um dia. Pode ser que não tenha, mas a grande probabilidade, né? Porque às vezes quando a gente pensa, não, eu não vou contratar um adestrador, eu vou educar sozinho. E aí quando a pessoa pensa em educar sozinho, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer as coisas da cabeça dela e educar da maneira que ela bem entende, ou então ela vai acabar procurando dicas, conteúdos, Google, né? O que eu acho, eu vejo muito o cachorro como um filho mesmo, como uma criança. Antigamente, o que o Juliano estava falando é que antigamente eles achavam que o cachorro, eles não tinham sentimentos e emoções. Eles respondiam conforme um acontecimento. E eles chegaram ao ponto de fazer um experimento e acharem que o cachorro grita, se alguém chuta o cachorro e ele grita, é a mesma coisa, ele só estaria agindo da mesma maneira que se você chutar uma torradeira, ela vai fazer um barulho. Era nesse ponto de absurdo de achar que os cães não tinham emoções, sentimentos, então tanto faz a forma de condicionar o cachorro, que não teria problema nenhum. E aí, conforme foram passando os estudos, conforme foi passando o tempo, a gente começou a inserir esse cachorro na nossa vida como um membro da família, como filho e se importando com as emoções dele. E aí não faz mais sentido você querer só treinar sem querer lidar com as emoções dele, ou, sabe, só pensando em condicionamento. É a mesma coisa, assim, a gente tem que pensar como é a educação de uma criança. O que você se preocupa? Você se preocupa em formar uma pessoa que tenha valores, que sejam, né, tenham regras, que sejam inseridas numa comunidade, assim, onde ela saiba se comportar dentro da família, dentro da sociedade. E o cachorro é isso. A gente precisa hoje pensar na educação dele, que é um cachorro que vai passear no shopping muitas vezes, que vai viajar junto,
que vai ter contato com pessoas, vai para restaurante. E aí? Antigamente não se fazia nada disso com o cachorro. Ele ficava no quintal e só. Ele teria que saber se comportar só naquele ambiente. Hoje não. Hoje as pessoas têm um cachorro como um filho e querem que eles se comportem em todas as situações do dia a dia dela. E isso é difícil você pensar assim, contratar um adestrador para ele te ensinar a vivenciar tudo isso, porque ele não vai estar do seu lado quando você for para o shopping, não vai estar numa viagem com você. Então, as regras, a base do comportamento do cachorro, o dono tem que saber se quer lidar com essas situações, com esse contexto todo de educação do cachorro. Uma coisa é um adestramento para o cachorro ficar só no quintal, né? Um cachorro mais voltado para um treino de guarda, né? Que é um treinamento mais robotizado. Ele senta, fica, vai ter que ficar ali de qualquer jeito, não importa o que aconteça, né? Outra coisa é você ter um cachorro que ele participa da sua vida, que ele tem que aprender a se comportar em vários tipos de ambientes, né? Essa é a grande diferença. Sim. E hoje, inclusive, né? Conta onde que a gente foi com o Aonde que time. a gente foi pro parque, um parque aqui perto de casa. Não foi só isso, não. Depois a gente foi com ele no mercado e depois a gente foi com ele na feira. E aí que entra uma questão importante, né? Você precisa conseguir fazer com que o seu cachorro fique bem, fique tranquilo em qualquer tipo de ambiente. Então, por isso que a gente levou ele para e costuma levar ele para vários lugares, né? Então, a gente vai viajar, leva ele, vai para a feira, leva ele, vai para o parque, leva ele, né? Para ele vivenciar essas experiências, inclusive para a gente socializar, porque a gente pegou ele com um monte de problema de comportamento, né? Problemas de agressividade, problemas com latição muito excessiva para qualquer coisa, né? Inclusive para minha guitarra. No começo eu encostava na guitarra, a Dani não podia passar o pano, não podia ligar o aspirador, não podia fazer nada, né? E hoje em dia ele já é um cachorro bem mais tranquilo, a gente tem algumas coisas ainda para trabalhar, mas isso vai sendo feito no dia a dia. Não adianta a gente achar que tudo vai ser perfeito, ah, não, tudo vai dar certo. A gente precisa, detectou um problema, já tem que tratar. Detectou um problema, já tem que tratar antes que agrave isso. Principalmente, eu nunca tinha tido um cachorro adotado. E eu vi o quanto problema que a gente não tem noção eles podem apresentar. Porque a gente não sabe as experiências que ele já passou. E voltando a falar em educar o próprio cachorro, é importantíssimo ter muito cuidado, né, com a maneira que a gente vai lidar com os comportamentos do nosso cão. Porque a nossa tendência como ser humano é agir o quê? Interrompendo o comportamento. E aí você acha por aí várias estratégias que vão te ensinar a fazer isso, mas que podem correr risco, né? Então é importante você saber que para você aplicar qualquer técnica no seu cachorro, qualquer coisa que você vai lidar com o comportamento dele, você tem que pensar sempre que para você ter um cachorro obediente, feliz e sem trauma, você não pode usar nada que gere desconforto. Se vê muito falar entre usar um reforço positivo, uma punição ou um desconforto, mas isso pode gerar no cérebro do cachorro, principalmente se você não tiver um nível de conhecimento alto. Isso pode levar no seu cachorro a criar vários problemas, inclusive agressividade, para evitar aquilo que você tiver usando para ele. Por exemplo, se você usar uma lata para assustar o cachorro, fazer um barulho, né, que a gente vê ensinar muito por aí, e isso pode trazer, desenvolver inclusive agressividade para ouvir, para o seu cachorro não ouvir aquilo. É uma maneira dele se defender. Então ele acaba expressando da mesma maneira. E a mesma coisa funciona, por exemplo, a gente vê muito homem conseguindo controlar o cachorro. Fala um pouco mais alto com o cachorro, dá uma intimidada no cachorro, o cachorro respeita. Beleza. Só que quando uma criança, uma mulher ou uma pessoa idosa vai tentar fazer isso,
como é que o cachorro reage? Normalmente ele vai agir com agressividade, porque ele entendeu que alguém também usou agressividade com ele, alguém intimidou ele, e ele passa a repetir esse comportamento. Por isso que eu não acredito, né, que esse é o melhor caminho para se educar o próprio cão. Às vezes a gente imagina que educar o próprio cão é elogiar quando estiver certo e brigar quando estiver fazendo errado. E vai muito além disso. Tem muitos detalhes que fazem toda a diferença para você ter um cachorro feliz e sem traumas. E é bem, é uma coisa que a gente tem que analisar mesmo antes de reprimir. Por exemplo, ó, a Tarsila fez uma pergunta legal. Ó. Como faço para o Bob parar de subir nas pernas da gente? Aí entra, olha só como que é amplo, né, o negócio. A gente precisa entender por que que ele está subindo na perna. É quando está passeando? É quando está em casa? Em qual época, em qual situação que ele está fazendo isso? Se de repente ele está andando na rua e quer subir na perna, pode ser um sinal de que ele está com medo, que ele está inseguro. Você precisa entender o que ele está sentindo, o que ele está querendo expressar com aquele comportamento. É muito fácil a gente pegar métodos ou dar uma dica falando: olha, quando ele fizer isso, um comportamento que você não quer, fala um não, ensina um não para ele. Só que ensinar o não, ele pode deixar de fazer? Pode. Você sabe, você não precisa nem aprender a falar não, porque isso a gente sabe falar. Porque é a mesma coisa falar assim, a psicóloga fala, não pode bater no filho. Quem nunca deu umas palmadas no filho? Ninguém ensinou isso pra gente. A gente não precisa aprender a punir o outro. É natural nosso. E não tô falando pra vocês baterem no cachorro nem no filho, tá? Mas eu confesso que eu já dei umas palmadinhas nos meus filhos. Essa que é a questão. A gente precisa entender o porquê desse comportamento. Só assim a gente vai conseguir tratar e parar de ficar falando não, 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 ou ficar punindo, dando susto, ou fazendo qualquer outra coisa que vá reprimir o comportamento, mas não está tratando. Se ele está subindo na sua perna como se fosse com medo, É uma é coisa. uma coisa. Aí você tem que trabalhar isso, essa emoção dele. Ó, ele tá agindo como se fôssemos fêmea, mas ele é bem filhote, ele tem 4 meses. Então, mas essa fase, o filhote também já começa a fazer uma preparação para a fase adulta. Então, é um comportamento que é natural dos cães. Só que se você não souber trabalhar isso, a tendência é ele começar a aumentar cada vez mais esse comportamento, porque para ele é prazeroso. Né? É um comportamento natural dos cães. Então, ou você direciona para o comportamento que você quer, ou isso pode acabar aumentando. E aí, se você reprimir esse comportamento, ele pode encontrar uma outra maneira, né, de tentar suprir essa necessidade dele. E é isso, é sempre buscar entender o porquê, é comportamento natural ou não. Será que você está reforçando esse comportamento? Porque às vezes a gente reforça os comportamentos sem perceber. Então, vê o que você, quando ele faz isso, o que você está fazendo, presta atenção, observa em qual momento que ele está fazendo, observa o que você está fazendo, se está reforçando ou não. Tudo isso precisa ser analisado. Porque todo mundo quer um cachorro obediente, feliz e sem traumas. Não adianta a gente querer uma obediência a qualquer custo. Eu acho que todo mundo que está aqui procura fazer o melhor para o cachorro, tem o cachorro como um filho, como um membro da família, quer dar todo o amor, todo o carinho para ele. Então não quer só uma obediência, né, a qualquer custo. Quer ver o cachorrinho feliz, o cachorro bem, né, como membro mesmo da família, criando uma relação prazerosa. Então, é nesse ponto que a gente precisa pegar bem. Nem sempre você contratando um adestrador, você vai conseguir uma obediência da maneira que você gostaria. Você só vai garantir uma obediência, que você cria uma relação prazerosa com o seu cachorro quando você mesmo educa. Quando você sabe o que você está fazendo é o melhor para o seu cão. Quando você sabe impor os seus limites para ele sem ferir as emoções dele. E uma coisa que, assim, um ponto muito negativo em relação a contratar adestradores é que nenhum adestrador
vai falar que o método dele ou a maneira que ele treina faz mal para o cachorro. Então, eu cansei de pegar cachorros já que passaram por outros adestradores, né, que traumatizaram o cachorro. Tenho alunos também do meu curso que passaram por isso. E isso você nunca vai saber, né? Principalmente se o adestrador pega seu cachorro e vai treinar em outro lugar, você não acompanha. Quando você acompanha, já pelo menos você está vendo. Só que o problema é que muitos vão te convencer que é daquele jeito. Igual a Letícia, né? Letícia, que trouxe um cachorro da Austrália, né? Que era um parceiro dela lá, que dormia com ela e trouxe para cá. E aí passou por um Um processo. treinamento de fogo, né? O cachorro, coitado. E tem a análise de caso dela. Como é que você lembra como é que tá o nome? Eu sei que tem uma parte que ela conta do vídeo que a gente colocou. Por isso que eu tenho vergonha de falar que eu sou adestrador. Que foi uma das coisas assim que você ficou chocado, né? É muito triste, sabe? É muito triste a maneira que os cães ainda são vistos, a maneira que o ser humano, pelo egoísmo, acha que eles têm que se comportar ali do jeito que a gente quer, custe o que custar. Eles não são mais vistos como torradeiras. Não olhe o seu cachorro como uma torradeira. Respeita a emoção dele, educa como se fosse uma criança. Ele tem uma cognição de uma criança de 2 anos. E hoje em dia, você consegue lidar com o seu cachorro muito bem. A gente não precisa educar o nosso cachorro como na época da palmatória, que a gente era educado. A gente não, porque eu não sou dessa época. Eu não sou dessa época também, não. Mas o que muitas pessoas ainda eram educados na época da palmatória. Acho que minha mãe pegou essa. A minha pegou também. A minha fala, até hoje ela conta uma história de quando ela estava na escola, a professora colocou um menino de castigo no quartinho, que na época na escola fazia isso, e tinha uma cobra, aí o menino falou que tinha uma cobra, a professora não deu bola e ele foi picado e morreu. Eu já ouvi essa história. Ela já te contou? Acho que é por isso que ela morre de medo de ela cobra, morre né? de medo de cobra. Ó, a Bru perguntou: é possível o dono conseguir adestrar? É possível. Com certeza. É a melhor forma. Hoje em dia, né, eu, pelo menos, eu ensino as pessoas, né, a treinarem os cães. Eu utilizo o mesmo método para ensinar o cachorro, eu uso para utilizar a pessoa. E qual que é a base disso, né? O conceito é que eu consigo dividir esses comportamentos para que seja uma maneira fácil para o cachorro entender aquilo que eu quero, e a pessoa também. Então, se a pessoa entender o processo e fizer também o passo a passo, não tem por que não conseguir. Ao longo desses 16 anos aí, eu treinei muitos cães e principalmente muitas pessoas. Porque o objetivo mesmo, no meu ponto de vista, é fazer o cachorro se comportar bem, principalmente na rotina da pessoa. Não só ensinar o cachorro a sentar ou deitar. Isso é importante também. Mas tem muita coisa sobre comportamento que você precisa fazer no seu dia a dia, né? A maior parte do tempo, quem está com cachorro são os donos. Então, é por isso que é importante aplicar, né? A mesma coisa que a Dani falou das crianças, né? A criança está ali com você está educando, ela está aprendendo. O cachorro é a mesma coisa, né? Se é um cachorro que ele é como um membro da família, que ele está ali do seu lado, é importantíssimo você aprender a treinar seu cachorro. E aí entra essa questão, né? Você pode viver reprimindo um comportamento. E trocando de problema, né? Ou você pode parar um pouquinho e resolver. Ensinar ele como se comportar. Tem uma questão que eu penso muito quando eu tô agindo com o Jimmy, às vezes, que eu fico com muita vontade de ficar toda hora falando não para ele, quando ele tá terrível. Ele tá agitado, ele tá precisando de uma atividade. Eu fiquei pensando esses dias, analisando ele, falei assim, olha só como é interessante. Na escolinha infantil, as professoras vão, todas as escolas infantis
dão o quê? Atividade de pintar para a criança, por exemplo. A criança precisa aprender a pintar durante a vida dela? Talvez não. Mas é uma atividade cognitiva também, para a idade dela, para desenvolver coordenação motora. Tem vários benefícios na pintura, calma, foco, tem um monte. Se tiver alguma professora infantil, você vai saber mais do que eu. O cachorro também precisa, é uma necessidade da criança aprender a se concentrar, é uma necessidade dela, de cognição dela. O cachorro também precisa. O cachorro também tem necessidades de algumas coisas. E às vezes a gente quer falar não. Se você pegar uma criança e dar uma caixa de lápis de cor ou de giz de cera para ela, numa sala branquinha, sem nenhum papel, com certeza essa criança vai riscar a parede. Vai chegar uma hora que ela vai riscar a parede, não tem jeito. Tem até aquele teste que eles fizeram com as crianças, né, a respeito. É outra, de uma outra questão. Tá bom, depois então a gente fala em uma outra live. Então tá bom. Então você vai ter que esperar aí, porque também é uma história bem legal, né, sobre a maneira de educar os cães. E com o cachorro funciona mais ou menos assim. Ele tem essa necessidade de mordida, ele tem várias necessidades, e às vezes a gente quer falar não. Não pode morder isso, não pode morder o chinelo, não pode morder o sapato. E o que você está oferecendo para ele? Você deu uma caixa de lápis e não quer que a criança risque a parede, não deu papel. O cachorro, você deu uma casa, comida, deu a caixa de lápis para ele viver bem e não deu papel. Ele vai descobrir alguma coisa legal para ele fazer. E o negócio é tão mais aprofundado que, assim, às vezes, seu cachorro está mordendo, não é só você dar um brinquedo para ele. Tem tanta coisa envolvida no comportamento do cão, né, que você vai aprender, inclusive, no curso grátis, que é isso que faz toda a diferença, né? São um conjunto de ações que levam você a ter um cachorro obediente e feliz. É complicadinho. E uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né, quando a gente pensa em educar nosso cão sozinho, é que a probabilidade de cair em ciladas aí, em coisas que podem fazer mal para o seu cachorro, é muito grande. É muito grande. Então, se você for educar seu cachorro sozinho, você precisa de um acompanhamento para você ter certeza que você está fazendo o negócio certo. Do contrário, você pode acabar fazendo errado. Né? Eu até contei hoje de acho que eu nem falei isso, né? De uma veterinária que segue a gente e ela vem seguindo, ela vem aplicando as coisas que a gente ensina. Ela tem um cachorro reativo, né? Um cachorro que late para outros cachorros, e ela sentiu que estava evoluindo, estava funcionando, e aí de repente piorou tudo. E às vezes é um detalhezinho que faz toda a diferença e a pessoa não enxerga. Porque treinar um cachorro não é só dar comida. Se fosse só dar comida, só a maneira que você vê por aí, né? De, estamos aqui, faz isso aqui. Não. Tem vários detalhes. Esse é o primeiro passo, né? É o primeiro passo. O primeiro passo. Conseguir mostrar para o cachorro o que você quer dele. Mas você precisa evoluir. E para você evoluir, você precisa seguir um processo. Não pode pular etapas. Senão regride ou até piora. É muito complicado a gente pensar em um problema isolado. Isso é outra coisa também. Então, quando a gente pensa em um comportamento isoladamente, fica muito superficial você falar, quero trabalhar esse problema. Porque por baixo desse problema, se você cavocar esse problema, tem muita coisa faltando na vida desse cachorro. Tem muita coisa, muita emoção envolvida por trás. E é isso que tem que ser trabalhado. Senão você vai ficar resolvendo problema a vida toda. Cortando, né? Podando os problemas e brotando o outro. Cortando e brotando. Tem que tirar, tem que pegar na raiz desse problema. A Bru, ela falou uma coisa aqui, ó. Que explicação, muito obrigada. Pretendo ter um Golden daqui uns meses e com certeza vou fazer o curso. O negócio é o seguinte, a gente normalmente quando pensa em um Golden,
você já idealiza na sua cabeça como é um Golden, como é um comportamento de um Golden. Só que cachorro não é igual a carro. O que, que isso significa? Você vai lá, escolhe um Golden, cada cachorro tem um temperamento. Da mesma maneira que uma mãe tem vários filhos e cada um acaba tendo uma personalidade. Então é importantíssimo a escolha do filhote, a fase, a idade que você vai pegar esse filhote, analisar o canil, como é que é o processo do canil, se eles fazem algum tipo de socialização, se eles fazem algum manejo, né? Hoje em dia tem vários manejos de dar estímulo já para o filhote que ajudam no desenvolvimento dele, inclusive cognitivo. Então Qual são período que eles entregam os cachorros, tiram o cachorro da ninhada, também é se importante. os cachorros vão ficar com os irmãozinhos. Tem vários detalhes, né? O temperamento, que cachorro que você quer. Se você quer um cachorro mais ligado em gente, se você quer um cachorro mais na dele, mais tranquilo, mais independente, Mais agitado. mais agitado, né? Eu tô treinando uma goldenzinha que é um casal. Olha a situação. A esposa tá grávida, vai nascer agora em, em fevereiro. Ela vai nascer perto do seu aniversário. É, e ele foi lá e que eles queriam ter uma Golden, então foi lá, ele pegou a mais agitada. Não, eu quero a mais agitada. E pegou lá, mas ela é linda, é fantástica, mas é um cachorro que ele demanda o quê? Ele vai te demandar um pouquinho mais de trabalho, né? Mas são cães fantásticos. Por outro lado, são cães fantásticos. São cães que são mais ativos, que estão prontos ali para te obedecer, para interagir, para brincar, tem mais energia. Né? E às vezes a gente pensa, tem muita gente que pensa, ah, não, às vezes o cachorro é agitado só porque é filhote. Eu treino uma Golden, ela tem acho que uns 2 anos e meio por aí. Pensa numa cachorra elétrica e pilhada. Mais que o Jimmy? Então você tem que olhar os pais, você tem que conhecer os avós, bem mais. Mais que o Jimmy? Não Bem existe mais. cachorro mais agitado que Né? Então, isso é uma informação importantíssima e guarda ela com muito carinho, tá? Porque ela pode fazer total diferença na hora da escolha do seu filhote. você já escolheu, porque tem canil que não dá para escolher pelo temperamento, né? Então, Nasceu é um fêmea, outro reservou fêmea. obstáculo também, porque o que acontece? Os filhotes, eles mudam muito e muda muito rápido. Às vezes você vai lá no momento em que o filhote ele está mais sonolento, está mais tranquilo, e isso pode te enganar. Então, o ideal seria fazer várias visitas, né? Mas é complicadíssimo. Isso aqui no Brasil é meio Quase difícil, impossível, porque né? eles não esperam, eles querem vender. Aí vai, já reserva, quer esse? Já reserva esse. Né? E não dá nem tempo de ver. As pessoas acabam escolhendo os cachorros mais pela estrutura, pelo porte, pelo padrão, do que pelo o temperamento, né? E principalmente o Golden. E aí você vê o quê? Você vê cachorros, selecionamento de cães, que eles são baseados mais na estrutura do que no temperamento. E aí que você começa a ver Golden bravo, Golden que não gosta de criança. Os canis, às vezes, por querer um cachorro com uma estrutura bonita, cruzam pais que tiveram câncer já, que não pode, né? Não pode. Mas é isso que normalmente acaba acontecendo, porque está tudo girando em torno de dinheiro. Então, quanto mais esse cachorro for bonito, quanto mais esse cachorro ganhar exposição, mais eles acabam valorizando. Então, foi uma aula de escolha de filhote, hein? Deixa eu ver aqui. Ó, o Henrique fez uma pergunta aqui. Como trabalhar com filhotes possessivos, objetos, brinquedos? Então, eu vou falar um pouquinho na diferença, na questão, partindo para esse princípio de educar você mesmo ou você contratar um adestrador. Quando você tem um cachorro que ele é mais possessivo, se você for lidar com ele, você vai lidar de uma maneira, você precisa usar inteligência, você precisa ter estratégia e precisa ter um método. Quando vem um adestrador de fora, eu acho que assim, a maioria vai fazer o quê? Vai intimidar o cachorro.
vai ir para cima. Não, não, não. Ou Primeiro, ensinar o não, ou brigar, ou se impor. Já vi gente falando que é psicólogo canino e dá cutucão no cachorro. primeiro que eles vão tudo justificar. Não é questão do E, filhote ser possessivo. Vai falar, ah, esse filhote, ele é dominante. e aí você vai ter que mostrar para o seu cachorro que você que é o líder manda. da matilha. E isso pode gerar várias consequências. Isso aqui daria uma live. Só. Vem mais pertinho aqui. Ai, desculpa. Isso aqui já daria uma live. Então, a maneira que eu encaro é o seguinte. Por isso que a gente tem que lidar com as causas, né? Se você quer ter um cachorro feliz, né? Senão você pode brigar com ele vai ser agressivo e a vida que segue. Mas se você quer ele um cachorro obediente, feliz e sem nenhum tipo de trauma, você tem que fazer o quê? Você tem que mostrar para o seu cachorro que ele não precisa usar agressividade, que ele não precisa usar possessividade para controlar aquele objeto. Então, quando eu ensino as pessoas a fazerem, eu ensino isso de uma forma mais fácil, por exemplo. Eu começo a chegar próximo de objetos em que esse cachorro não valoriza muito. Eu só me aproximo, eu deixo um outro objeto, ou deixo uma comida e nem mexo nada, até ele começar a entender que quando eu me aproximo é para uma coisa legal, sem invadir espaço, né? E essa é uma coisa que eu sempre digo. Para você conseguir educar seu próprio cachorro, você precisa enxergar o mundo através dos olhos do seu cão. Quando você começa a fazer isso, e isso eu ensino muito aqui, você vê que os problemas eles vão ficando muito fáceis de se lidar, porque você passa a entender mais o seu cachorro, né? E se você quer seu cachorro feliz, você vai começar a enxergar ele com outros olhos também. E aí, o mais legal de tudo é que a sua relação começa a ficar muito mais prazerosa. Você tira a tensão na relação, né? Seu cachorro não precisa entrar em conflito, né? Porque normalmente, tá? Não estou falando que todos os adestradores fazem isso, tá? Porque tem muito adestrador bom também, mas uma grande maioria vai querer entrar em conflito com o cachorro. Por quê? Porque as pessoas querem uma solução imediata sem levar em consideração aquilo que o cachorro sente. E aí a maneira de se fazer isso é usar força, mostrar que é você que manda, usar enforcador, usar essas coisas que não são legais, né, para educar um cachorro. E trazendo isso para a gente, assim, para o mundo humano nosso, seria mais ou menos assim. Funciona você educar o seu filho na base da repressão, falando assim, não, o meu filho tem que saber que ele tem que me respeitar porque eu sou o pai dele, eu sou a mãe dele. Funciona? Funciona. Porque muita gente educa o cachorro assim, educa o filho assim. E o que acontece quando a gente educa o nosso filho assim, nesse conceito? Você briga com ele, ele tem que te obedecer a qualquer custo. Quando ele é pequeno, isso vai funcionar. Ele é pequeno, ele não tem muita opção do que fazer. Ele depende de você, ele não tem força para abrir a boca e se impor, né? Digamos assim. Ele é uma criança. E o que acontece quando essa criança se torna um adolescente? Quando ele está adolescente, começam os conflitos, porque ele começa a entender que ele pode também, que a voz dele também tem força para debater junto com você. Não é que ele está faltando com respeito com você, mas ele está falando: opa, hoje eu também posso ser ouvido e eu não concordo. Ele vai ter voz, ele foi reprimido a vida toda e hoje ele vai se sentir no direito de se defender em defesa própria. Ele vai ver que ele tem força para isso, tem voz ativa para isso. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Pode chegar um ponto do seu cachorro sempre te obedecer na base da repressão, ok, vai funcionar. Mas vai ter um dia que ele vai falar de toda essa repressão, ele vai falar, não, chega. E pode ter um dia do basta. Né? E normalmente isso acontece por volta de 3 anos. Já vi vários casos assim, de cachorros que, O dia do basta é com 3 anos. Mais ou menos. Aí entra uma outra questão que deixa eu ver aqui o nome dela, Amanda falou. Pugs são difíceis de adestrar porque eu já li que eles são bastante teimosos.
Então, Bate bem o que a gente está falando agora a respeito disso. a, a maneira que eu ensino, o cachorro pode ser o mais teimoso que for. Por O Jimmy quê? é teimoso, né? O Jimmy é teimosinho. O cachorro pode ser o mais teimoso que for. E é por isso que funciona muito bem. Por quê? Porque você não precisa bater de frente com ele. Você usa a inteligência para fazer com que ele queira te obedecer. E aí você cria uma estratégia. Porque a gente quer sempre que a nossa vontade prevaleça sem entender como obter aquilo que a gente quer do cachorro. E normalmente as pessoas vão fazer o quê? Vai querer brigar com o cachorro, vai querer encontrar caminhos, inclusive os caminhos que o adestramento dá, né, são fundamentados nisso também, né, em querer reprimir aquele comportamento, querer parar aquele comportamento. E esse não é o caminho. Ah, é verdade. A Anitta falou, ó, por isso que tem animais que depois de um adestramento com repressão, o animal ataca seu dono. Sim, sim. Ele se sente, ele se vê numa situação de medo e no medo eles usam a agressividade para afastar aquilo que está assustando eles, que está dando medo. E o cachorro é inteligente, né? O cachorro é um bicho inteligente. Eu conheci um senhor que era adestrador e ele estava treinando um cachorro, um show-show. Show-show é um cachorro de temperamento muito forte, né? Um cachorro complicado. E tem que saber lidar com ele. E ele pegou, saiu treinar o cachorro, né? Treinamento, né, mais rígido, né? Treinamento obrigando o cachorro a obedecer. E aí ele chegou na casa, no apartamento lá, entregou o cachorro. Na hora que ele soltou o cachorro veio e mordeu. Acabou mordendo os dois punhos dele. Mordeu feio mesmo. Então, é por isso que, às vezes, o homem consegue lidar mais na base da força, na base da imposição, mas mulheres, crianças, não vão conseguir. E o cachorrinho teimoso é a mesma coisa, né? E aí você pode ter outros problemas. Então, por isso, essa é um dos pontos que eu acredito que a melhor maneira é você mesmo educar seu próprio cachorro. Você está observando o comportamento dele o tempo todo, né? Você sabe como que ele é, como que ele age. Você consegue detectar o que é que está gerando aquilo para ele, aquela atitude. É muito mais fácil do que o adestrador vai chegar uma vez por semana, duas vezes por semana e pegar ele por uma hora. A probabilidade dele apresentar os comportamentos, ele já criou o gatilho, a chegada do adestrador já é um gatilho para ele se comportar diferente do normal, da rotina dele no dia a dia. E Muda é isso que bastante. dificulta, né? Às É. vezes pegar os problemas de comportamento. Mas é muito legal, porque assim, o treinamento ou o adestramento, o objetivo, no meu ponto de vista, é criar um relacionamento prazeroso com o seu cachorro. É muito mais do que resolver problemas, sabe? É muito mais do que evitar problemas. É criar um elo de ligação, porque eu acredito que todo mundo que trouxe um cachorro para casa sonhou, né? Tinha alguma coisa ali dentro da cabeça sonhando como é que ia ser sua vida com o cachorro. Então, eu acho que o treinamento é para isso, não é para resolver problema. Claro que tem que resolver, mas o objetivo maior tem que ser você ter um cachorro obediente e feliz também. Verdade. Né? E quem ama vai querer, não vai querer que o cachorro tenha nenhum tipo de trauma, né? E outra, quando você, se você optar ainda assim por contratar um adestrador, certifique-se de que ele vai usar um método que você, que são, tem uma relação com a sua forma de ver, os Seus seus valores, né? valores. É a mesma coisa escola. Quando a gente vai escolher escola para os filhos, a gente busca uma escola que tenha os valores semelhantes, porque a gente uma escola muito tradicional, que vai tratar a criança de uma forma mais ríspida, mais seca. Ok, para muita gente, ok isso, né? Ah, eu quero uma escola que tenha muita disciplina. Você vai buscar uma escola mais tradicional, que tenha muita disciplina. Ah, eu quero uma escola que seja mais liberal. Você vai buscar uma escola mais liberal. Não, eu quero uma escola que seja assim. Você vai buscar conforme o teu perfil, os teus valores, o que você acredita.
né? Porque imagina você com um jeito de educar o seu filho todos com método positivo também, tal, coloca numa escola rígida, onde o professor vira e mexe, leva o teu filho para fora, qualquer coisa sai, leva suspensão, isso vai te gerar um desconforto. Então, tem que ser um adestramento que seja compatível com os teus valores. E você consegue treinar o seu próprio cachorro. É possível. Ah, tem a história da Elaine, né? A A Elaine, história da nossa, Elaine é muito é legal. muito. A Elaine é uma senhora já, que ela já teve 2 Akitas, inclusive foram treinados por adestrador, e ela tinha uma adequação ali mais rígida com o cachorro, ela não conhecia, né, a maneira que eu trabalho. E ela, acho que o marido dela faleceu, Ela né? ficou viúva. Ela ficou viúva e ela entrou em contato comigo desesperada, porque ela pegou um Spitz. Spitz, né? E o cachorro, ela estava dando aula, a professora dava aula online, e o cachorro mordia ela não conseguia lidar com o cachorro, era Mordia a calça só, dela, rasgava a calça. era um estresse gigante. E ela pensou em dar esse cachorro mais de uma vez. 3 vezes, ó. Foi 3 vezes, né? Ela tentou doar o cachorro. E aí ela entendeu, né? Processo de aprendizado que eu ensino, ela começou a aplicar, ela começou a gostar de treinar o cachorro. Hoje em dia é a diversão dela, é a companhia dela, é justamente o cachorro que ela sonhou. E ela agradece, né? Ela, ai, É, nossa, e passeia com o cachorro na cestinha da ensinou a andar na bicicleta, cesta da bicicleta, né, faz treininhos de agility com ele, faz um monte de educa, né? truquezinho quando sai com ele, né? Ensinou um monte de quebra-cabeças para ele. Muito legal, é muito satisfatório, né? Ver as pessoas interagindo melhor com o cachorro e realmente aproveitando, né, o que sonhou quando trouxe o cachorro para casa. E tem gente que fala assim, ai, não tenho tempo, é muito trabalhoso. Uma outra questão muito boa para você mesmo treinar o seu cachorro é que você não precisa parar um tempo. Quando você contrata um adestrador, você para um período que ele está lá para você acompanhar os treinos, ou não, né? Ou você nem vai saber o que ele treinou e nem sabe se treinou ou não. Mas o ideal é que você acompanhe os treinos. Quando você mesmo treina o seu cachorro, você treina na tua rotina. Então, é aquele Eu período. ensino, né? Eu ensino a treinar na Sim. rotina. Por quê? Por que, com que você ensina dá para treinar na rotina? Porque é um método único para trabalhar todos os problemas de comportamento. Então, você para você entender o método. A aplicação é no dia a dia. É um treininho de 1 minuto, é naquele momento que ele está apresentando o comportamento, naquele problema, a mesma regra, a mesma. A Rafaela, não sei se a Rafaela estava aqui, mas a Rafaela é uma aluna minha que Ela vai ser igual a Elaine, ela vai ela pegar começou a gosto de treinar. aplicar, né? Ela entendeu o conceito e ela começou a trazer a cachorra para casa, coisa que ela nunca tinha conseguido. Uma cachorra elétrica, espoleta, late, morde, pilhada. Acho que ela é mais pilhada que o Jimmy, hein? Ah, eu não sei. Não A é? Eu Jimmy, acho que é. nossa. E hoje ela tá lá se divertindo com a cachorra, A conseguiu cachorra já ter mais consegue até contato. entrar em casa, né? A filha treina, Ai, a Manu é uma bonitinha, né? fofinha. Acho que ela tem 9 anos. Ela treina, ela treina. É um Treino barato. fica, né? Ela obedece. Ó, a Marcele falando. É possível sim, com vocês eu aprendi muito. Hoje estou assistindo a live, jantando e a mais está aqui do lado do sofá. Olha que legal! Muito Que bem. legal! E a Marcele também tinha problema de mordidas, né? Hã? A Marcele, a cachorrinha dela mordia ela inteira, não É, era? Do braço. é verdade, ela tem foto da Marcele. Eu É acho que tá. entender as É, emoções, é exato. isso.